John Kennedy não chegou a ficar 3 anos na presidência dos Estados Unidos. Mas antes de ser morto em 1963, precisou tomar decisões que tiveram consequências até os nossos dias. Depois de Cuba, o temor americano era perder mais países do continente para o comunismo. Por isso, Kennedy dedicou especial atenção ao Brasil. Atenção que os brasileiros não esqueceram. Os irmãos Kennedy e Jaqueline moram num bairro pobre da periferia do Rio de Janeiro. Não são parentes do presidente americano. São homônimos, bem menos famosos, bem mais pobres. Mas sentem orgulho do nome que o pai Antônio da Silva escolheu para eles. Eu acho um nome bonito, um nome forte, um nome que as pessoas, gostam também, se admiram do nome, pessoas de mais idade, pessoas que viveram na época do presidente Kennedy, acham legal e tal, começam a falar sobre ele, para mim. Eu acho ela muito bonita, ela. É uma coisa que eu gostava muito de ser muito charmosa, uma roupa muito bem elegante. Isso é legal. Eles não são os únicos Kennedys do bairro. A admiração pelo presidente americano faz parte da história do lugar. Em 1964, o então governador Carlos Lacerda criou a vila onde moram os Kennedys. Fez parte de um programa de erradicação de favelas, financiado com dinheiro do governo americano. Foi assim que o presidente Kennedy entrou na vida dos antigos moradores do Morro do Pasmado e das favelas de Ramos e do Esqueleto. Mesmo contra a vontade, eles foram transferidos para o novo bairro, batizado de Vila Kennedy. Vim para cá para vir para o fim do mundo mesmo. Hoje, além dos nomes, o único sinal dos americanos por aqui é esta réplica da Estátua da Liberdade, que fica na Praça Miami, no centro da Vila Kennedy. Os Kennedys cariocas ainda não eram nascidos em 22 de novembro de 63, quando os tiros em Dallas mudaram a história do mundo e talvez tenham selado o destino brasileiro. No Brasil, era assim que as revistas da época traziam a notícia da morte do presidente Kennedy. O Kennedy é como se o São Jorge tivesse sido eleito para a presidência dos Estados Unidos, né? Então era o São Jorge, era o vencedor dos monstros, o vencedor do dragão que estava sendo eleito para a presidência dos Estados Unidos. Era um mito em vida. Era assim que a maioria da sociedade brasileira idealizava John Kennedy. Já o presidente americano tinha uma visão bem diferente do brasileiro João Goulart, o presidente Jango. O João Goulart era visto pelo governo americano como uma figura fraca. Ele era considerado uma figura extremamente manipulável e que era sujeita a influências negativas como o de Leonel Brizola. O Brasil dos anos Kennedy era um caldeirão político. Desde a renúncia de Jânio Quadros e a posse do vice Jango, o país vivia dividido entre aqueles que apoiavam o novo presidente e aqueles que queriam derrubá-lo. John Kennedy acompanhava cada lance desta disputa, como mostram os relatórios secretos enviados à Casa Branca pelo embaixador americano no Brasil e pelos espiões da CIA. Com Jango no poder, Kennedy mandou para o Brasil um adido militar com livre trânsito entre generais brasileiros. Vernon Walters. Como ele era amigo do Castelo e muito hábil, ele não ia pedir informações, ele sentia as informações. Sabiam de tudo que ocorria, e mais, não precisava nem da CIA. Havia os que informavam voluntariamente. Iam para lá e conversavam, contavam tudo ao embaixador Lincoln Gordon. No auge da Guerra Fria, Kennedy tinha medo de perder o Brasil para o comunismo, como achava que os Estados Unidos tinham perdido Cuba. Normalmente, presidentes democratas costumam ser equivocadamente associados a presidentes de paz. Mas o caso do Kennedy não. Ele tinha uma política claramente de intervencionismo no terceiro mundo, pois havia a impressão de que os Estados Unidos estavam, segundo suas próprias palavras em campanha, perdendo a Guerra Fria pela porta de trás. A comunistização do Brasil parecia uma coisa possível aos olhos de muitos analistas americanos. Em abril de 62, Jango foi aos Estados Unidos. Preocupados com a viagem do Sputnik, que colocou Yuri Gagarin no espaço e deu a liderança temporária da corrida espacial aos soviéticos, os americanos incluíram no roteiro de Jango uma visita ao Comando Espacial Americano. Sou profundamente grato ao convite de Vossa Excelência, presidente John Kennedy. Ele chegou para o Kennedy e disse: a minha política externa vai ser uma política independente. O Kennedy riu e disse para ele: pois a minha não pode ser, eu não tenho esta condição de ser independente, porque eu tenho muitas alianças e elas me condicionam.
O problema é que Kennedy não aceitava o nacionalismo do Brasil. Além dos nomes das famílias ricas e de belas mulheres, João Goulart e John Kennedy tinham poucas afinidades. Os americanos reclamavam de Jango para o embaixador brasileiro em Washington, Roberto Campos. Ele garantia ao Kennedy que o Jango não era comunista, de fato não era, mas não podia explicar certas coisas que eles não entendiam. Por exemplo, quando o Brizola, governador do Rio Grande do Sul, nacionalizou a ITT, ou seja, começou a nacionalizar companhias americanas. Desde julho de 62, os americanos já discutiam a possibilidade de apoiar um golpe de Estado no Brasil. É o que revela uma conversa que houve naquele mês entre o embaixador americano no Brasil, Lincoln Gordon, e o presidente Kennedy na Casa Branca. Gordon não sabia, mas justamente naquele dia, Kennedy estava inaugurando um sistema para gravar as conversas que tinha na Casa Branca. Recentemente, estas fitas, que eram secretas, foram liberadas. Nós tivemos acesso a 2 destas fitas, que revelam a preocupação dos Estados Unidos com o Brasil, naquele ano de 1962. Além do presidente Kennedy e de Lincoln Gordon, participou da reunião o assessor especial de Kennedy, Richard Goodwin. Eles demonstram preocupação com a movimentação nos quartéis brasileiros e desconfiam do presidente João Goulart. At the same time, to organize forces which are both political and military, to either reduce his power in exchange for perhaps pushing out of that, or at least depend on some overt action on his part. He's quite prepared. He changed the war commanders, military commanders, the garrison. He's changed a number, and he's threatening to change others. How far he goes on those changes depends a little bit on the resistance. I think one of our important jobs is to strengthen the spine of the military to make it clear that we are not necessarily hostile to any kind of military action whatsoever. If it's clear that we, the military, are the last getting in their country to live violence. Via e-mail, nós conversamos com o embaixador Lincoln Gordon, que hoje vive em Washington, nos Estados Unidos. Ele disse que naquele momento não havia nenhuma decisão sobre o apoio americano a um golpe de Estado no Brasil. E lembra também que disse a Kennedy que os Estados Unidos não deveriam encorajar o golpe. O mais importante, segundo o embaixador Lincoln Gordon naquele momento, seria aumentar a influência sobre o presidente João Goulart. Depois da reunião, o governo americano decidiu dar dinheiro para candidatos inimigos de Jango que disputariam a eleição brasileira daquele ano. O problema brasileiro foi deixado de lado, com a tentativa de instalação dos mísseis soviéticos em Cuba, que deixou o mundo à beira de uma guerra nuclear. Em outubro de 62, no auge da crise com Cuba, o presidente Kennedy procurou o presidente João Goulart. Eles trocaram estas cartas. Nós encontramos as cartas no arquivo da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Kennedy começa a carta a Jango dizendo que o que está em jogo é o futuro do homem na Terra. No trecho mais importante, revela que conta com os militares brasileiros ao lado das forças dos Estados Unidos e de outros países do continente americano, se for necessária uma ação militar em Cuba. Soldados brasileiros, sem dúvida, para participar de um grande bloco de invasão. Nós não podíamos absolutamente embarcar numa aventura guerreira. O deputado Almir Afonso participou da reunião onde o presidente João Goulart começou a rascunhar a resposta brasileira. Nela, o Brasil deixa claro que é contra a intervenção militar em Cuba. Qual era o objetivo dos americanos? Aí é que você precisa compreender isso. Era fazer a intervenção em Cuba sob o manto da OEA. Por quê? Para evitar que, como represália, a União Soviética invadisse a Turquia ou Berlim. Receber de um país da importância do Brasil um não a uma atuação que parecia para eles necessária, não deve ter agradado, sem nenhuma dúvida. O ano termina com a solução da crise dos mísseis e começa no Brasil com um plebiscito onde o povo diz não ao parlamentarismo e dá mais poderes a João Goulart. Você que sabe que o presidente da República tinha direitos adquiridos pela Constituição... Compareça dia 6 e marque não. Não, 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 não.
Grande parte dos que votaram pelo presidencialismo foram um voto contra a política de adesão absoluta aos Estados Unidos. No segundo semestre de 63, cresce a insatisfação americana com Jango. Militares e civis brasileiros insatisfeitos com Jango buscam apoio americano para um golpe contra o presidente. Os americanos acreditam que Jango se prepara para repetir Getúlio Vargas e dar um alto golpe para ficar no poder. Kennedy decide visitar o Brasil. Mas antes que a viagem aconteça, ele é morto em Dallas. 4 meses depois, um movimento militar derruba Jango. Lyndon Johnson, o sucessor de Kennedy na presidência, apoia a queda de Jango e patrocina a Operação Brother Sun. Os Estados Unidos deslocam uma frota naval em direção ao litoral brasileiro. Como não há resistência ao golpe, os navios voltam do meio do caminho e nunca chegam ao Brasil. Com ou sem o Kennedy, os Estados Unidos dariam um apoio ao movimento para derrubar o João Goulart. Eu acredito que se Kennedy estivesse ainda na presidência dos Estados Unidos, poderia haver alguma diferença no comportamento dos Estados Unidos por ocasião do golpe de 64. Acredito que sim, porque ele representava algo diverso do Johnson, né? E é fácil entender que ele foi assassinado porque estava mexendo com interesses graúdos americanos, né? Então eu tendo a achar que se ele estivesse ali, seria diferente. Na sapataria do seu Moisés, na Vila Kennedy, o mito do presidente americano resistiu a estes últimos 40 anos. Moisés é pai de um dos Kennedys cariocas e não esquece o Kennedy que entrou para a história. Eu acho que naquela época existiam 2 líderes nos Estados Unidos. Era Kennedy, John Kennedy e Luther King. Eu gostava dos 2. Whether they be white or whether they be black. Aumenta o logotipo. Essa é a Pepsi Twist. Todo sabor de Pepsi com um toque de limão. Pô, um sucesso.